Bom dia a todas e todos, aqueles presentes aqui no nosso plenário histórico, aqueles que nos acompanham nas nossas ferramentas audiovisuais, na plataforma Zoom e no nosso canal no YouTube, na TV IAB. Estamos dando início a mais um webinar Papo com IAB, hoje trazendo o tema atual, importante, com enormes reflexos na atividade do Poder Judiciário e da advocacia, intitulado Inteligência Artificial e o Poder Judiciário. A Comissão de Inteligência Artificial e Inovação, presidida pela doutora Ana Amélia, enfim, que aqui compõe a mesa, terceira vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, tem se ocupado de forma muito operosa em enfrentar o tema que vem afetando inúmeros setores da sociedade, e a comissão tem tido essa preocupação de abordar as diversas variações, as variantes decorrentes da aplicação das ferramentas de inteligência artificial. Agora, sobretudo com o advento da inteligência artificial generativa, as cores desse debate alcançaram outro patamar, o que vem ocupando bastante os trabalhos da comissão, mas a doutora Ana Amélia, especialista no tema, tem trazido, no âmbito da comissão, também todas as discussões pertinentes, enfim, né, todas as iniciativas legislativas que vêm sendo apresentadas, e não só no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional, e esse é um tema muito caro, né, para o Instituto, no mesmo sentido, particularmente uma matéria pela qual tenho muita afeição, e também acompanho as discussões. Então, o Instituto, no ano que celebra 180 anos, ou seja, essa casa quase bicentenária, né, comprova, né, a sua qualidade, a sua atualidade em estar sempre cuidando das questões da vanguarda do direito, que é uma característica, né, do Instituto dos Advogados Brasileiros. Temos aqui, né, integrando os nossos trabalhos de hoje, o doutor José Luiz Barbosa Pimenta Júnior, que é membro da Comissão de Inteligência Artificial e vem, junto com a doutora Ana Amélia, organizando esses eventos para tratar das inúmeras influências da inteligência artificial nos diversos setores do sistema de justiça e o impacto que vem causando na advocacia. E, adicionalmente, temos o privilégio de receber o professor Lênio Streck, festejado, jurista e professor da Unicinos, que teve a gentileza e a generosidade de estar conosco hoje para, né, participar e proferir a sua oração sobre o tema que iremos tratar. Doutor Lênio, professor Lênio, certamente, desde já eu agradeço enormemente a sua disponibilidade de poder prestigiar a Casa de Montezuma. Tínhamos a previsão da presença do presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o desembargador Guilherme Calmon, sempre presente nos nossos eventos, mas em razão, né, de uma emergência fora do país, infelizmente não pôde comparecer, e ainda conosco o doutor Luan Nogueira Jung, pós-doutor em Direito e professor, né, da UNESA. Bom, feitas as devidas apresentações e declarado aberto esse webinar, eu passo a palavra à doutora Ana Amélia Mina Barreto, presidente da Comissão de Inteligência Artificial e Inovação do Instituto dos Advogados Brasileiros, e nossa vice-presidente da Casa de Montezuma. Ana Amélia. Bom dia a todos e todas, bom dia aos nossos ouvintes que nos assistem através do nosso canal da TV IAB. Agradeço também aos presentes aqui no nosso plenário histórico. É com muito prazer que recebemos hoje os nossos convidados para tratar de um tema que nos é tão caro, não é verdade?
na companhia do meu colega de comissão, que foi o responsável por a organização desse evento na data de hoje, de responsabilidade de inteligência artificial e poder judiciário, que é o colega José Luiz Barbosa Pimenta Júnior, um especialista em IA também, principalmente no seu trabalho de doutorado com a IA na medicina. Feita a apresentação pelo nosso presidente, nós vamos ouvir agora o doutor Luan Jung, que é doutor e mestre em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, com período de pesquisa na Universidade de Hamburgo e Goethe Universidade de Frankfurt, pós-doutorado em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, do Rio Grande do Sul, professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, chamado UNESA Rio. Doutor Luan, o senhor tem a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Então, acho que está funcionando, né, o microfone? Então, gostaria de agradecer aqui pelo convite do IAB. Alô? Certo? Funcionando? Sim. Então, agradeço ao convite do IAB pela oportunidade de estar aqui, né, debatendo um tema tão relevante. Agradeço especialmente ao José Luiz, né, pela diligência, por ter organizado esse encontro, e agradeço aos demais colegas de mesa, ao doutor Sidney e à doutora Ana Amélia, e naturalmente ratifico aqui o meu prazer de mais uma vez estar na mesa com o meu professor de tantos pesquisadores e juristas, o professor Lênio Streck. Bem, diante do tema proposto, né, a questão da inteligência artificial e o poder judiciário, eu gostaria de fazer aqui uma breve retomada de alguns pontos no sentido crítico, que eu acredito que vão também estimular e vão dialogar com a fala do professor Lênio na sequência. Como eu mencionei, então, a minha fala tem um tom crítico em relação a um certo afã que existe hoje no mundo jurídico brasileiro acerca do papel e do futuro da jurisdição a partir da tecnologia, né, ou da inteligência artificial. Em que sentido, então, eu digo que a minha fala tem um tom crítico? Bem, quando a gente olha as grandes teorias do direito, ao longo da história, a gente vai ver que todas elas se baseiam, em alguma medida, de maneira explícita ou implícita, em uma perspectiva antropológica sobre o ser humano, sobre como funciona, afinal de contas, a racionalidade humana. E isso se torna ainda mais relevante, claro, quando a gente está tratando, por exemplo, de temas como a decisão judicial. Então, a gente vai ver, todos aqui já devem ter lido ou já devem ter ouvido falar, autores como Hobbes, Locke, Rousseau, para mencionar esses autores tão simbólicos, né, para a modernidade, para o liberalismo. A gente vai ver que eles se baseiam, cada um deles, em uma concepção sobre o que é o ser humano, como funciona a racionalidade humana. Cada um deles vai chegar a conclusões distintas, no caso e no período, sobre como deveria funcionar a ideia de contrato social, o Estado, a jurisdição, e assim por diante. E, nesse sentido, contemporaneamente, toda essa perspectiva que se apresenta sobre a inteligência artificial não deixa de levar em conta uma leitura antropológica, certo? Antropologia, no caso, estudo do ser humano, assim por dizer. E qual é a perspectiva antropológica a partir da qual a gente fala que a inteligência artificial vai ganhar cada vez mais peso no que diz respeito à decisão judicial ou ao exercício da jurisdição? Alguns autores chamam que a gente vive hoje, desenvolvimento da ciência, da técnica, né, como utilizam a nomenclatura de cérebrocentrismo ou neurocentrismo. O que isso significa? A ideia de que o ser humano, tal qual uma máquina, ele é sujeito, a sua racionalidade é sujeita a inputs e outputs. Então, na medida em que a gente consegue, através da neurociência, que se desenvolve cada vez mais, mapear o funcionamento
neurológico do cérebro, a gente consegue reproduzir isso, transportar para dados e reproduzir em softwares. Certo? E nesse sentido, então, se pretende que a inteligência artificial venha a substituir a racionalidade humana no processo de julgamento. Claro, uma vez mapeando o cérebro, seria possível resolver eventuais defeitos, né, do cérebro humano, ou da consciência humana, da racionalidade humana, e, no nosso caso, da racionalidade jurídica. E, nesse sentido, se fala muito, e a gente percebe que está muito na moda, teorias que falam sobre heurísticas ou vieses cognitivos, né, aplicadas à forma como os juízes atuam. Né? E há autores, tanto no Brasil quanto fora, cito aqui, por exemplo, um professor inglês, o Brian Leiter, que já em 96 falava algo nesse sentido, no sentido de que a gente deveria, então, utilizar a ciência para entender como os juízes decidem, e a partir do momento que a gente entende como os juízes decidem, a gente consegue antecipar a forma como eles decidem. E, nesse sentido, todas as questões, as discussões conceituais sobre, enfim, conceitos de dignidade humana, de como interpretar o texto legal, como justificar decisões e assim por diante, deveriam ser deixadas de lado, essas questões abstratas, não é teóricas, e partir para o ponto, entre aspas, que importa, como, afinal de contas, os juízes decidem e como a gente pode antecipar a decisão judicial. E nisso se resumiria a teoria do direito. Eu destaco aqui, nesse sentido, no contexto brasileiro, a Resolução 75 do CNJ, no final de 2021, que foi objeto de um texto do professor Lênio no Conjur, e que suscitou um debate com o professor Ricardo Horta. É fácil para quem está nos acompanhando, resgatar, não é? Esse debate teórico. E, naquele momento, o professor, e nós conversamos a respeito, criticava essa resolução do CNJ, que tornava como obrigatória as disciplinas como heurística, vieses cognitivos, pragmatismo, consequencialismo, nos concursos de juiz. Ao que o professor mencionado, não é, responde pelo próprio Conjur, no sentido que eu havia mencionado, sobre a importância de todo esse novo aparato, né, científico, conceitual, e que, afinal de contas, estou falando aqui de maneira geral, não é uma citação direta, não é? Mas que, afinal de contas, estudar hermenêutica, estudar teorias normativas do direito, estudar Dworkin ou Alex, ele vai mencionar, não torna os julgadores melhores. Então, por quê? Porque, afinal de contas, em cada decisão judicial, em cada interpretação jurídica sobre conceitos, ele menciona o conceito de justiça, nós podemos aqui pegar qualquer conceito jurídico, cada interpretação, por mais que haja uma justificação, essa justificação é sempre instrumental, porque, no final das contas, o que importa são as tendências prévias do julgador, que podem, então, como eu vinha falando, serem analisadas, não é, mapeadas e corrigidas, eventualmente, por uma inteligência artificial e assim por diante. Qual é como a gente pode, então, entender todo esse movimento dentro da teoria do direito? Eu acredito, e isso vai ao encontro do que o professor Lênio também vem falando, que toda essa ênfase na ideia de que o que importa, afinal de contas, é mapear os vieses cognitivos, não é, as tendências subjetivas dos julgadores, e assim poder antecipar os julgamentos, ou reproduzir esse modelo de racionalidade através de um software, é uma nova cara, uma nova face daquilo que, em teoria do direito, a gente conhece como realismo jurídico. Né? O que é o realismo jurídico? O realismo jurídico ele é representado por uma frase de um juiz americano, um teórico, o Oliver Holmes, que diz que o direito não é nada mais do que aquilo que os tribunais dizem que é. E toda a tradição do realismo jurídico, nesse sentido, tal como se faz hoje, vai renegar a importância da teoria do direito, da teoria normativa do direito,
não é? E vai dar ênfase, então, ao estudo empírico, casual, de como as cortes decidem e como, a partir desse estudo, elas virão a decidir. O direito, portanto, se torna exatamente, simplesmente, aquilo que os tribunais dizem que é. Bem, um outro ponto nesse sentido, a ser destacado, diz respeito a uma ideia que talvez ainda hoje seja um tanto incipiente, muito embora a gente saiba que já há, né, softwares ou robôs que fazem, às vezes, de julgadores, né, nas Supremas Cortes, ainda não de forma não tão plena, mas já estão em funcionamento. Mas a ideia, então, de que, num futuro próximo, nós teremos robôs julgadores, robôs juízes. E essa ideia de que, afinal de contas, a tecnologia virá para resolver a alta demanda do judiciário e assim, né, proporcionar celeridade, economia processual e etc., ela geralmente é baseada em um ponto que eu, professor Lênio, no PPG da UNESA, né, com quem eu tenho o prazer de colaborar com a disciplina do professor de hermenêutica, e que vem sendo explorado pelo professor há muito tempo, por exemplo, extensamente no livro Verdade e Consenso, essa ideia de que os juízes, de que os robôs poderão exercer às vezes de juízes, ela é baseada numa distinção que se impregnou na cultura jurídica brasileira, que é a distinção entre casos fáceis e casos difíceis, né? Então, na média, os textos que tratam dessa possibilidade de que robôs serão julgadores, eles partem dessa distinção. Em que sentido? Bem, nós temos casos fáceis no direito, em que basta a subsunção, e temos os casos difíceis, em que, às vezes, quando a linguagem ordinária, não é a linguagem que a gente utiliza no dia a dia, não é clara, é necessária uma interpretação. Então, os robôs assumem a parte dos casos fáceis e, eventualmente, em um caso difícil, entra a ação humana interpretativa. Mas essa distinção ela é extremamente problemática e, eu poderia dizer, falsa, a distinção entre casos fáceis e casos difíceis. E é comprovada pela prática jurídica e pela história da jurisprudência, afinal de contas. Até certo tempo, onde se lia que trânsito em julgado na Constituição se considerava um caso fácil, não é? Toda a problemática da presunção de inocência. Essa semana, esses dias, aliás, não sei se foi essa semana, mas teve o caso em que o STF julgou um furto no valor de R$100, né? Circulou, não é? De um galão de diesel e de outras ferramentas que custavam R$100. Não seria um caso fácil de aplicação da insignificância, afinal de contas? Mas não parece que foi esse o caso, né? Essa distinção, portanto, ela é problemática e ela é baseada em uma série de questões que, enfim, nós tratamos em textos. O professor Lênio, especificamente, trabalha isso já há anos, que diz respeito a toda a problemática entre regras e princípios, como essa distinção que vem de Dworkin, que foi trabalhado por Alex, foi importada de forma, assim, um tanto quanto vaga, não é? Ou desleixada pela teoria do direito no Brasil. E portanto, assim, a minha reflexão aqui, esse pontapé inicial, para logo passar a palavra para o professor, vai se dar no sentido de que, antes de nós, né, termos como estabelecida, como um futuro inexorável da prática do direito, a ideia de que a inteligência artificial virá, em alguma medida, substituir a necessidade que nós temos de nos confrontarmos com problemas de teoria do direito, né, de problemas interpretativos, isso tem que ser relativizado e refletido, né? Porque o discurso que se dá no mainstream jurídico, né, de maneira geral, ele parte de algumas premissas que são ainda irrefletidas ou equivocadas, né? Então, assim, temos que refletir se não vamos cair, se todo esse afã sobre a neurociência, sobre viés cognitivos, heurísticas,
parece algo muito sofisticado e muito cool, né? Se isso, na verdade, não vai nos levar ou não vai consolidar, não é? Ou consolidar ainda mais o que a gente entende por um realismo jurídico, não é? E, por outro lado, a ideia de que robôs julgarão casos fáceis, facilitando assim a atividade judicial e permitindo ao judiciário, aos humanos refletirem mais densamente sobre casos difíceis, ela também parte de premissas problemáticas. Por fim, então, eu, né, fazendo já uma ponte para a fala do professor e, inclusive, para o dicionário Senso em Comum, não é, que foi recentemente lançado, o livro do professor Lênio, tendo esses pontos que eu mencionei, faço mais um aviso ou uma provocação, né, sobre se, então, todo esse novo aparato conceitual que a gente vê se estabelecer a cada dia no imaginário do direito, não nos leva, mais uma vez, a reforçar velhas práticas, que é a ênfase no realismo jurídico ou na ideia de que o problema do direito está, né, em entender como os tribunais decidem, e a problemática questão da distinção entre casos fáceis e casos difíceis, que tantos problemas acarretam, não é? E isso nos leva, então, à ideia trabalhada pelo professor Luiz Alberto Vará, e que é replicada pelo professor Lênio, a ideia do senso comum teórico dos juristas, né? A ideia de que grandes teorias, ou aparentemente grandes teorias, né, inovadoras e que se estabelecem com força no imaginário do direito ao longo do tempo, na verdade perpetuam as mesmas e velhas práticas e o mesmo ideário, não é, travestido com uma nova imagem, não é, mas que na essência nada muda. Isso vem então em diálogo com o professor. A gente mencionou há um tempo atrás a noção da função de gatopardismo, não é, do senso comum teórico, que é isso, né? Essa constante, entre aspas, inovação, outra palavra que está na moda, né? Mas que, na verdade, é uma inovação que só serve para perpetuar aquilo que já está estabelecido e que já é velho. Então, assim, encerro aqui, pelo menos, a minha primeira breve fala, né? E passo, a partir dessas provocações, a palavra ao professor Lênio, e fico disposto aqui para seguir a conversa, né, após a fala do professor. Novamente, muito obrigado ao IAB, é um prazer estar aqui e conhecer o espaço, né, minha primeira vez aqui, fico muito feliz. Bom dia a todos. É uma grande satisfação, uma grande honra inaugurarmos uma série de encontros que pretendemos aqui na escola, no Centro de Estudos da Advocacia, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, e estamos iniciando esse tema da aplicação da inteligência artificial e toda a sua implicação na justiça e na atuação de nós advogados, pelo que pensa a academia. E nada mais significativo para nós advogados, alunos do professor Lênio, do professor Luan, é justamente começarmos pelo fundamento teórico e pela academia. Esse ciclo de encontros, que terá como tema principal aqui no Instituto, como eu disse, a aplicação da inteligência artificial e o poder judiciário, considerando o estado da arte, inclusive tecnológico, da inteligência artificial aqui em nosso país, seguirá futuramente com um evento na qual traremos também o que pensa o Poder Judiciário e, ao final do ciclo, o que nós pensamos, nós advogados, que temos a árdua missão de fazer prevalecer o direito e um sentido maior de justiça, né, aos jurisdicionados. Então, eu agora passo a palavra e apresento o professor Lênio Streck,
doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor titular da Universidade do Vale do Rio Sinos, Unicinos, e da Universidade Estácio de Sá, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, coordenador de um importante núcleo de estudos hermenêuticos, advogado e ex-procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Também invertendo um pouco a ordem, eu saúdo a todos, na presença do senhor presidente, doutor Sidney, da minha presidente da comissão, doutora Ana Amélia. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora, continuidade dos trabalhos, ao professor Lê. Muito bem, bom dia, presidente Sidney. Temos um grande amigo em comum, que é o Fernando Fernandes. Sempre fala bem de, todo tempo fala em você. E também o doutor Ana Amélia, o José Luiz Barbosa, que se dedicam a essa temática, ao IAB, no qual eu estou já há mais de 30 anos, 40, não lembro bem, desde o tempo do doutor Benedito, e ao mesmo tempo ter publicado um livro meu segundo livro dos 80 que eu publiquei foi com a editora trabalhista, Edições Trabalhistas, doutor Benedito Calheiros, então presidente do IAB, fez-me membro lá nos idos de 1900, acho que antes da Guerra Farroupilha. Como o IAB está fazendo 200 anos, mais ou menos fecha isso, né? Então, e saudar também o Luan, querido Luan, ex-parceiro, meus demais os alunos, os que estão nos assistindo virtualmente. Nesses tempos difíceis de reunir multidões, né? Na antiga União Soviética, presidente, numa cidade no interior, o camarada presidente do partido local tinha uma tarefa difícil para juntar a cidade para discutir a relação povo e partido. E aí ele marcou várias reuniões, não ia ninguém, assim, tinha um desastre total. Tinha 3, 4 pessoas, era o Jefferson e mais alguns, né? A Rosane, minha esposa, todas iam ali no partido, poucos, e aí ele resolveu botar o seguinte: amanhã vamos discutir aqui os 3 amores. Encheu de gente. Saindo gente pelo ladrão. Quando estava cheio, ele chegou e disse: fechem a porta. Agora é o seguinte aqui, vamos discutir os 3 amores. O primeiro amor é um amor normal, não vou falar sobre ele. O segundo é um amor patológico, cada um tem, tá um monte de cara doente, apaixonado, não vou falar sobre esse também. Vou falar sobre o terceiro amor. O amor verdadeiro, o amor do povo pelo partido. E ninguém sai daqui agora, nós vamos discutir esse tema. Fechou a porta e aí fizeram um grande encontro. Eu comecei minha coluna de hoje no Conjur, falando dos 3 amores do partido, para poder falar sobre embargos de declaração. Porque ninguém mais quer discutir nada. Hoje, se você quer ofender alguém nas redes, escreva na 11ª linha. O pessoal só lê até a 18ª, 9ª linha, na 10ª, um pouquinho antes. Para baixo não tem problema nenhum. É muito difícil nesses tempos, que tem a ver com a algocracia, tem a ver com esses tempos de pós-modernidade, né? Essa questão, quer dizer, desde a aurora da civilização, o homem quer saber como se diz as coisas. Tá? O primeiro grande livro de filosofia da linguagem do Ocidente se chama Crátilo. E o capítulo mais bonito é como se dão nome às coisas.
que, de certo modo, é repetido na Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, é repetido por Gabriel Garcia Marques, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas ficou bonito, né? Naquela pequena Macondo, as coisas ainda eram tão recentes que, para nos dirigirmos a elas, nós tínhamos que apontar com o dedo, porque elas não tinham nome. Como se dão nome às coisas? Isso também está nos filhos de Fabiano, né? Quando eles entram na cidade e veem as coisas todas e dizem assim, quem fez isso? O cara disse, não sei, foi gente. E se foi gente, quem deu nome para isso tudo? Como se dão nome às coisas? Quer dizer, como que um robô dá nome às coisas? Ele pode dar nome às coisas ou que nós damos nomes às coisas para os robôs repetirem? Existe inteligência artificial? Ou ela é um paradoxo que, se de fato ela existir, ela mata a gente? Ou seja, entra num looping e ela mesma pode se autodesligar ou se autoligar. Enquanto nós tivermos um botão, ok. Mas a grande questão, e já se discute isso em termos de democracia, os professores, vários professores, 2 professores foram convocados de Oxford para o parlamento inglês para falar sobre isso. Também, se o próprio robô responde perguntas dizendo que as coisas de fome, outra ele resolveria diferente, né? O robô pode dar uma resposta utilitarista dizendo que é melhor matar os doentes do que tratá-los, porque isso é melhor para a humanidade. Esse é um problema dos robôs, esse é um problema de uma certa algocracia. A grande questão é entre a algocracia, a força dos algoritmos e a democracia, em que momento a algocracia ela faz com que a democracia fique mais fraca. A questão é, a democracia está em crise nos nossos tempos ou são os insumos da democracia? Porque a democracia, desde a aurora da civilização, desde a Ágora, Rosane e eu estivemos há pouco tempo na Ágora lá, né? Eu até imitei querendo fazer um discurso na Ágora lá, né? Perto no Partenon, ali embaixo, não no Partenon, mas embaixo, onde era a Ágora, né? Um pouquinho assim, não tinha plateia, né? Esse é o problema, né? Faltavam os gregos lá. Bom, mas tem muita diferença. Hoje em dia, e pena que não transmiti, né? Porque eu resolveria transmitir. Depois eu fui fazer um texto aos pés da estátua de Palas Athéna, no Partenon, que é a primeira juíza da história, e ali nasce a autonomia do direito, né? Nós podemos pegar a peça Auresteia e só por ela podemos dar um semestre de direito, de teoria do direito e de processo, né? Nós não aprendemos nada com os gregos, queremos só aprender com os latinos, né? Porque a gente venire contra factum próprio, a gente sabe latim, a gente faz essas frases. Você já viu alguém numa palestra abrir assim com uma frase em grego? Claro, é muito mais complicado. Então, o que a gente fez? 1, estudou os gregos, os latinos. 2, deixou os gregos de fora. 2, a gente não repete frase dos gregos, né? Então, sempre sumo ius. Você já viu algum dizer isso em grego? Não sei como se diria. Bom, mas os processualistas aprenderam muito pouco com os gregos, porque eles ficaram com os latinos, tá? O instrumentalismo processual, isso que acabou com o processo no Brasil, dizer que o processo é um instrumento, por exemplo, bom, isso jogou todo o poder na mão dos juízes. Se o processo tem escopos e o juiz é que faz, ora, isso é uma cópia lá do socialismo processual que vem lá dos tempos do Billow e depois o Menger e o Klein, que era ministro da Justiça, quando
o Kafka escreveu o Processo. O livro do Kafka foi escrito contra o socialismo processual, a ideia do poder do juiz que conduz tudo. Os processualistas que não se deram conta disso, né? E aí fazem toda essa questão do protagonismo judicial. Isso é uma coisa medieval ainda, assim, não... Eu decido por livre convencimento. Bom, aí o algoritmo vai ser melhor. Aí o algoritmo vai ser melhor, porque o algoritmo não tem livre convencimento. Bom, nós somos paradoxais. Quer dizer, ou, se nós gostamos tanto dos algoritmos, mas, ao mesmo tempo, continuamos com o velho subjetivismo. Não, eu não gosto dos algoritmos e nem do subjetivismo e protagonismo. Eu acho que é outro modo de se decidir as ações judiciais, né, com critérios, etc. É possível você ter decisões dadas sem que sejam dadas por um certo textualismo em que a lei já está dada, mas também, por outro lado, se colocar isso tudo na mão da subjetividade. Quer dizer, ou temos o paraíso dos conceitos do formalismo, que é horroroso, que o Jhering já denunciava, ou temos o inferno dos juízes de Jeremy Frank, que é o problema que o Luan falava, que é do realismo jurídico. Então, o que está em crise, na verdade, né, eu falava da Ágora, porque depois da Ágora as pessoas foram tendo filhos, foram tendo mais gente. Houve um momento, não dava mais para falar para a Ágora, tinha que ter um representante, aí nasce o deputado, nascem as emendas parlamentares, quer dizer, ali não tinha ainda emendas parlamentares, eu acho, mas nasce a representação e a democracia. Como se forma a democracia? Com opinião pública, ou seja, o doutor Sidney, para votar, ele está dentro de uma linguagem pública pela qual o mundo se apresenta. O mundo não é a linguagem privada, o mundo é a linguagem pública. A linguagem pública é formada por insumos que vêm das manifestações das pessoas livremente e que têm uma série de filtros institucionais pelas quais você sabe que a Terra não é quadrada e etc. Nós sabemos que tem que tomar vacinas e que não pode furtar, que tem crimes, etc. Então, nós formamos o nosso imaginário e a possibilidade, portanto, de nós termos uma opinião pública. Quando essa opinião pública é totalmente tomada por uma linguagem algorítmica que multiplica qualquer coisa ao infinito, mesmo sendo mentira, e quando há um momento em que você não discute mais o que é mentira, o que é verdade, você já não tem mais as condições por uma coisa chamada excesso de informações, que aí chega o paradoxo, informação de mais, informação de menos, informação cobre informação, você já não tem os insumos e a democracia cai. Não que ela está em crise, ela é colocada em crise por falta de insumos que façam a sobreviver no plano de uma esfera pública a ser respeitada. Tá? Essa é a grande questão, o que é isto, a esfera pública da qual nós formamos. Isso vale para o direito, como nós decidimos e como nós nos alimentamos em termos de conhecimento. Por quê? Porque hoje não existe mais segredos. Todos têm acesso à informação. Vivemos, inclusive, uma coisa paradoxal, que todos têm acesso a informações e o número de idiotas aumenta. Como que o número de imbecis aumenta vertiginosamente quando devia diminuir? Por quê? Porque informação não é conhecimento. Conhecimento não é saber e saber não é sabedoria. Então, nós somos responsáveis, professores, enfim, de fazer com que a informação que qualquer idiota possui se transforme em algo útil, que é o conhecimento.
E essas pessoas, se esforçarem um pouco, transformam isso em saber e, quem sabe, numa sabedoria, né, que se dá no alto da pirâmide do conhecimento. Então, nem tudo é horizontal. Existe uma verticalidade que se estabelece. Aí entra também as questões de mérito e uma série de coisas. Nem tudo é tão simples assim que você pode dividir a sociedade em fatias, né? E aí entra toda essa questão, esse ponto daquilo que vem se chamando de algocracia. Tem aí uma questão de 2.500 anos de filosofia que o Luan falava e muito bem. Porque se nós pegarmos, fazendo um discurso assim, muito simples, simplificado, da aurora da civilização para cá, primeiro nós queríamos saber o ser das coisas. Então, queríamos qual é o ser das coisas. O Aristóteles tinha a oesia, o Platão, o eidos platônicos, platônico. E primeiro nós tínhamos o ser, isso foi, né? Depois tem o Tomás de Aquino com a pitada de Deus, então o ens creatum, né? Aí termina essa noção do ser, vem a modernidade, e aí nós temos o conhecer. Agora nós queremos conhecer. E depois que nós aprendemos a conhecer, a gente quer dizer. Ou seja, ser, mente, ciência. Dizer, linguagem. E agora vem o algoritmo para desdizer. Esse é o nosso paradoxo. Nós avançamos e estamos desdizendo. Então, nós hoje transformamos tudo em relatos. Por isso se chama relativismo, relato. Tudo é relato, não há fato. Nós obnubilamos os fatos e abrimos mão das mínimas objetividades e largamos isso no mundo das narrativas. E as narrativas são transportadas e feitas pelo algoritmo. Então, 2.500 anos da filosofia é entregue a algo que vai fazer por nós. E nós temos que saber se nós queremos pagar esse preço. E tem gente que se apaixona por essas coisas todas. Veio no Brasil outro dia uma professora chamada Lee Epstein. Era professora lá nos Estados Unidos, sabe que o Brasil gosta dessas coisas. Vem professor dos Estados Unidos e todo mundo já vai buscando presentes, oferendas, sabe? Se o professor vai para os Estados Unidos, eles não buscam nem no aeroporto, mas aqui eles buscam oferendas, tal, vem grandes professores e tal. Sempre é assim, que a síndrome de Caramuru é um troço incrível, né? Às vezes o cara... Mas eu tenho alguns professores que eu conheço do exterior que lá ninguém conhece, chega aqui o cara é astro. Então, é um pouco disso, né? E ela disse que não precisa estudar a teoria do direito, isso na linha que o Lula estava dizendo. Basta nós estudarmos o comportamento dos juízes, e é mais ou menos isso como um jogo de beisebol. E ela explicou lá, beisebol, que era melhor estudar as regras do beisebol que do futebol, que do direito. Quando era o tempo do mensalão, eu vi vários autores, juristas brasileiros, dizendo que até mesmo o alimento do ministro do meio-dia influenciaria a sua decisão. Eu fiquei enlouquecido com isso, eu fiquei pensando, mas se a democracia e a justiça dependem do apetite, vamos fazer uma vaquinha para grandes almoços, né?
Aí vem um grande amigo meu e outros espalharam uma coisa que os alunos gostam muito, se divertem, né? E alguns advogados também. Isso é coisa para palestra, sim, presidente, que é em Israel. Fizeram uma pesquisa com 1.018 processos, com 100 e poucos juízes, 9 a 10 juízes, e aí descobriram que no início da manhã, café tomado, as decisões eram mais liberais, e depois das 10, que a fome começava a bater, as decisões eram mais pesadas. Então, essa é uma pesquisa famosa que anda por aí. Eu já critiquei tanto isso, e eu fiquei pensando, mas se esse é o problema, dá um lanche para essa gente. Mas não é possível, mas para que serve? Então, nós somos todos incompetentes. A teoria do direito é autofágica. Para que serve a doutrina? Se a doutrina diz que as decisões se dão pelas predições, por aquilo que o Luan agora falava, que é o realismo jurídico, se o direito é o que os tribunais dizem que é, vamos parar de estudar. Por que a gente está fazendo isso aqui hoje de manhã? Os alunos fazem tese de doutorado, mestrado, escrevem livros, mas se o direito é o que os tribunais dizem que é, e se o direito depende da alimentação, do mau humor, etc. Gente, isso só tem sentido se o direito depende de fatores externos, de constrangimento às decisões. Para isso que nós servimos, para criar critérios de constrangimento externos às pessoas. Ninguém vai ao tribunal para pedir opinião pessoal do juiz, do julgador. O que Vossa Excelência pensa do assunto? Eu não quero saber o que Vossa Excelência pensa do assunto, por devido respeito. Eu quero saber o que o direito e um fato, que é um fato, que existem fatos, e não um relato simplesmente, tenha a me mostrar. Eu tenho o direito a uma accountability, é disso que se trata. Eu não quero saber aquilo, né? Aí o ministro Supremo diz, na minha opinião, não dê a sua opinião, por favor, diga apenas aquilo que o direito permite que você diga. Isso se chama esfera pública. Isso se chama linguagem pública. Sabe? Isso a gente testa com as crianças. O Wittgenstein, que foi um grande cara, mostra que bom, não há linguagem privada. Se você ficar na sua casa com seus filhos pequenos, criando uma linguagem privada, teste-a fora. Chame as coisas por um nome diferente para o seu menino. Seu menino inteligente, sabe todos os negócios. Larga ele no jardim de infância, os meninos vão massacrá-lo, porque os meninos têm a linguagem pública. E o seu menino tem a sua linguagem privada, que vai ser trucidada na linguagem pública. A doutrina serve para fazer esta linguagem que deveria constranger o operador, porque ele tem que abrir mão de suas convicções pessoais, porque ele é da comunidade, e nós temos isonomia, igualdade, um direito fundamental a receber uma resposta não pessoal, mas uma resposta institucional. Quando que a gente vai se dar conta disso, presidente? Quando que a gente vai se dar conta disso no Brasil? Agora vem a questão, e o Luan dizia isso muito bem, das predições. Mutatis mutandis, no fundo, toda a inteligência artificial, ou o nome que se dê, que se lhe dê, no plano do direito, só tem um objetivo. E nós vamos ter que confessá-lo. Nós vamos ter que nos abrir e dizer, e todos têm que admitir que ela é para a gente predizer o que os juízes vão dizer. E que nossos processos
sejam mais facilitados, etc., e que nos dê vantagem. Para isso, que no fundo se quer a inteligência artificial. Só que, se nós cada vez mais delegarmos as decisões para a assessocracia, para os estagiários e assessores, e se nós substituirmos os estagiários e assessores por robôs, vai mudar apenas que os robôs é que farão. Mas continuaremos fazendo a delegação e o direito será aquilo que a decisão dirá. Deslocamos o polo de tensão do direito, que é do legislativo e da formação pública, porque nós também construímos direito por nossas interpretações, acaba sendo aquilo que é um novo realismo. Porque de onde surge o realismo? Só para fechar isso, já estou falando demais. Que eu queria ouvi-los também para a gente... No século XIX, se coloca do seguinte... Então, não é aula, eu quero aproveitar que tem outras gente sem iniciação que podem estar assistindo aqui, e assim, só para mostrar um pouquinho de como isso funcionava, e nós estamos falando em realismo, e um aluno ou alguém não iniciado lá no Tocantins pode estar dizendo que raios é isso de realismo, porque esse cara está falando pela 15ª vez que eu não sei o que é. Essa é uma questão do seguinte modo: no século XIX, nós tínhamos, por circunstâncias históricas, um novo sujeito histórico na França, com a Revolução. Esse sujeito histórico é a volonté générale, a vontade do povo da Revolução. Então, o legislativo vem a ser o primeiro polo de tensão, quer dizer, o direito será feito não mais pelo rei, etc., e aplicado por seus juízes e tal. O direito será o direito feito pelo povo, pelo legislativo. Mas como eu faço isso para que os juízes não se apropriem desse direito? Que foi feita a Revolução e os revolucionários sabiam que os juízes poderiam transformar o novo no velho. Veio, então, aquilo que se chamou depois de escola de exegese, que é o positivismo clássico, que a gente pode chamar de textualismo, certo? Texto e norma, a mesma coisa, você cola as duas coisas. Quer dizer, não, entre aspas, não tem interpretação. Isso na França se dá assim, né, que é esse positivismo textualista, tá? Porque eles sabiam como os juízes faziam. Só fazendo um parênteses, estou fazendo um livro novo agora chamado Como Fazer a Coisa Certa. E ao mesmo tempo, um outro sobre uma comparação Brasília e Alemanha. Eu descobri uma coisa fantástica do papel dos juízes. O regime da Alemanha Oriental, a DDR, os comunistas, e os comunistas começaram a ficar preocupados nos anos 70 que os juízes estavam se apropriando do direito, fazendo jurisprudencialização. Aí o Comitê Central, o Partido 7, que é o partido único, designa um quadro que é o Gregor Gysi, intelectual e tal. Você vai fazer uma tese de doutorado para dizer o que o partido pensa sobre ativismo judicial. Ele, então, faz a tese, o aperfeiçoamento do direito socialista.
Aí ele mostra como se deve dar a legalidade. Portanto, o juiz não pode se meter e tal, fez uma coisa bem quase textualista. Não funcionou. Nem com o Partido Comunista mandando, não funcionou. A tese não foi obedecida e não adiantou, porque isto é muito complexo. Mas eu falava da França. Na Alemanha, por outras circunstâncias, se fez um direito pelos juízes, pelos professores, que se chamou de pandectismo. Então, se pegava do conceito, é a herança um pouco do nosso Código Civil, que tem a herança francesa, mas também o velho Código Civil, que começa assim um título grande da família, aí vem, até embaixo. Até a minúcia. A minúcia seria, naquele modelo, uma espécie de pandectinha, assim. Aliás, a ponderação do Alex, ela, como regra, termina sempre com uma mini pandecta, assim, um conceito. Interessante isso. Direito, então, direito dos legisladores, direito feito pelos professores, faltou alguém aí. A Inglaterra, o direito feito pelos juízes, que chamou de jurisprudência analítica, doutrina analítica, né? Jurisprudência é o nome lá que se dá para doutrina na Europa. O século XIX é cheio de tensões e todos os três explodem. Na Alemanha, explode e começa com o Jhering, com a finalidade do direito, o Philipp Heck com a jurisprudência dos interesses, e depois a escola do direito livre. Livre de quê? Livre da lei, ou seja, livre das pandectas. A França, né, a livre investigação científica, para quê? Para se livrar das amarras do positivismo clássico. E, na Inglaterra, se fez de outro modo, o realismo. Aí, o realismo jurídico foi uma reação à jurisprudência analítica, passando o direito a ser feito de outro modo, mas um direito feito que era feito pelos juízes, mas era um direito que acabava sendo tão duro e vinculante quanto os pandectas e outros pandectas. E se fez, então, um direito pelo qual, the judge made the law, mesmo a ideia de que os tribunais é que dizem o que é o direito, ao fim e ao cabo. Nesse sentido, o realismo. Então, o realismo de hoje, que é dominante, porque as teses feitas pelo STJ e pelo STF são direito feito pelos juízes. Nós não confessamos, Ana, mas nós vivemos atolados até o pescoço num realismo que eu chamo de, no meu dicionário de senso incomum, que está por aí, não sei que até os meninos iam lançar, mas pelo jeito, o realismo retrô brasileiro. Esse é o realismo que agora vai ser feito e se encaminha para ser feito via algoritmos. Ou seja, olha o tamanho do buraco que nós estamos nos metendo. Não quero a volta do lápis, embora eu ainda use o lápis. Isso. Não quero. Eu gosto de carros sofisticados. O meu é tão sofisticado que ainda ontem eu mostrava para a Rosane. Eu entro no carro, na academia, e ele diz, a rota sugerida, sua casa. Como é que ele sabe que eu iria para casa? Porque ele sabe que todos os dias tal, e quando eu estou de casa de manhã, rota sugerida, rua tal, que é a rua da academia. Mas que filho da mãe, ele sabe o negócio, mas eu gosto dele. Adoro. Então, eu não quero voltar às diligências e nem a Rural Willys do meu pai. Eu quero uma BMW caprichada.
Então, eu sou o cara da tecnologia. Agora, eu gosto de dirigir o carro. Eu não quero que o carro se dirija sozinho e vá para o lugar que ele queira. O direito, nessa metáfora, a ferramenta tem que estar à nossa disposição. Nós temos que utilizá-la. Não para não fazer, ou caso e delegação. Nós pagamos os maiores salários do mundo para os juízes e promotores deste mundo de Deus. Nós damos as maiores assessorias. Um juiz do Tribunal Constitucional Alemão tem 3 funcionários. Aqui tem 40. Então, por favor, quem precisa do algoritmo para fazer as sentenças quando alguém falou um robô vai poder julgar? Vai até poder, mas não deve. Era isso que eu queria dizer para vocês com todo carinho nessa manhã, para nos divertirmos um pouco nos 3 amores do partido. E um dos amores é a discussão do realismo e da inteligência artificial. Então, todos proibidos de sair da sala, né? Porque o partido sabe como é que era o Partido Comunista da antiga União Soviética. É isso, meu presidente. Polênio foi, como de costume, sempre um bálsamo, uma felicidade ouvir e enriquecer a nossa manhã com tanto conhecimento, tanta informação e tanta perspicácia, né, de compreensão. E aí eu vou repetir o termo, né, do que representa a algocracia, né? Eu acho que esse termo já quero lhe dizer que já vou adotar. Então, porque sim, mas não tem problema, eu sempre cito. Então, na abertura dessa discussão, né, que a comissão irá enfrentar com outros encontros, não poderia ser melhor, né, a apresentação do tema dentro dessa perspectiva filosófica, né, enfim, e o professor Luan também foi muito feliz, né, quando destacou, né, a efetiva compreensão do tema dentro de uma perspectiva de que ele não se torne, na verdade, uma repetição daquilo que já acontece, onde os algoritmos vêm para repetir e manter excluído de todo o processo de entrega dos serviços do sistema de justiça aqueles que efetivamente vêm precisando, ou seja, o processo de exclusão permanece, né? Os excluídos continuam os mesmos, e aquele que é o beneficiário final, né, de todo o sistema de justiça, que é o jurisdicionado, né, continua ali alijado nesse processo, unicamente para atender e repetir os benefícios que o próprio judiciário já tem. Então, eu acho que essa análise, essa perspectiva da influência da inteligência artificial junto ao Poder Judiciário vem bem ao encontro do debate e aos desdobramentos que teremos com relação a essa discussão. Bom, o fato é, com relação ao Poder Judiciário, né, hoje, né, a advocacia já enfrenta uma série de filtros que decorrem dos robôs que já vêm ali, dizendo qual o recurso que pode subir e o recurso que não pode subir. Inclusive, e aí, sem qualquer avaliação crítica do benefício ou do prejuízo, o fato é que começam a aparecer profissionais da área do direito que vendem, né, o roteiro. Se você usar essas palavras aqui, se você usar esses títulos aqui, vai passar pelo robô. Então, agora, a tarefa agora é é fato. Enfim, e posso dizer, semana passada, uma discussão dentro no escritório, enfim, envolvendo a preparação de um recurso especial, eu repeti exatamente o que eu acabei de falar. Essas terminologias e essa forma de apresentar é
a informação que nós temos hoje, né, para que possamos, né, avançar do filtro, né? E o filtro o filtro é burro, porque ele não avança no direito substantivo, ele privilegia, e o professor Lênio falou muito bem, né, essa supremacia do direito subjetivo, né, e da processualística com relação à entrega, né, O robô é um sniper epistêmico, assim. Ele atira na cabecinha. Exato. Na cabecinha do recurso, né? É um vilsamento, né? Não era o nome do governador, Wilson, né? O wilsamento, né? O cara tira na cabecinha matou o recurso, né? Atira na cabeça para matar o recurso. É incrível isso. E principalmente num país, eu me permite só... Sim, claro. Eu dei uma chinelada agora no Dallagnol, que ele insiste com o negócio, e tem muito advogado que pensa isso mesmo, que existem 3 ou 4 instâncias. Saber que só existem 2 salva vidas. Por quê? Porque o STJ não é instância, nem o STF, tanto é que quando você entra com recurso especial, você entra simultaneamente. Então, e o STF não está acima do STJ, ele só vai entrar em campo se tiver uma matéria constitucional. E se vende nas aulas hoje, nas faculdades, alguns professores críticos do sistema, os que odeiam o STF, dizem, também o STF, como 4ª instância, tudo acaba lá, ou então... Bom, mas isso... Você pode acabar com o seu cliente, porque se você não cuidar do seu recurso, e agora é uma questão bem prática, se você acha que o direito pode continuar a discussão de mérito no STJ, você será derrubado pela súmula 7 ou pelos robôs que o Sidney está dizendo aqui, que vão atirar na cabecinha, não vai ter chance nenhuma. Então, explicar que não existe 4 instâncias, nem 3 instâncias, salva vidas e direitos e salva propriedades. Salva propriedades enormes, às vezes. E a gente pega, às vezes, na UTI, vem uma condenação, algo assim, vai dizer assim, mas vem cá, vocês não fizeram nada pensando em ir para o STJ de cima, agora tem que recorrer disso, mas não vai dar, querido. Acabou, é só mérito, vão gastar pólvora. Né? E a pessoa achou que ainda tinha mais 2 instâncias. A gente vai espichando isso até o Supremo Tribunal. Tá? É o que se vende por aí. Aí eu disse para o Dallagnol, assim, para de enganar as pessoas, para de falar esse negócio. Lula foi condenado em 3 instâncias. Eu digo, uma coisa mais idiota isso. Né? Enfim. Bom, e nessa... Oi? Olha, então não deixem de adquirir, vocês que nos assistem pela TV IAB, Dicionário Senso Incomum, mapeando as perplexidades do direito, publicado pela editora Dialética, de autoria do professor Enio Streck, já está nas melhores casas do ramo, e é aqui disponível para aquisição, os que estão aqui presentes no nosso plenário histórico, para aquisição. Certamente, leitura imperdível. Bom, eu posso, talvez, repassar, não sei se o professor quer fazer alguma consideração a mais, ou o doutor Zé Luiz, enfim, talvez uma reflexão de fechamento aqui do nosso debate de hoje. Acho que seria bem positivo, né? Enfim, depois dessa explanação muito especial do professor Lênio Streck, da nossa água de hoje. Né? Então, eu passo a palavra. Você quer falar primeiro? Não. Ok, então passo.
Após as luzes, né, dadas por toda a teoria, todo o fundamento crítico, feitas pelo professor Luan e pelo professor Lênio Streck, pedindo licença, obviamente, né, a doutora Ana Amélia, o doutor Sidney, a preocupação e a contribuição do IAB através da Comissão de Inteligência Artificial é justamente suscitar e fomentar esse debate. Tendo esse debate inaugurado pela academia, mas também, e de uma forma, tentando aqui contextualizar, né, como já foi colocado, se haveria, né, e aqui eu faço apenas indagações, se haveria, dentro do que o professor Luan nos colocou, essa impossibilidade, talvez, que eu pude interpretar, de se ter a possibilidade e a permissão, seja legal, né, ou não, de que existe um núcleo desse ato judicial. Talvez a matéria prima da aplicação do direito, ela não fosse permitida a entrada da inteligência artificial. A colocação muito bem pontuada com relação ao que seria, de uma forma interpretativa, por exemplo, um caso fácil e um caso difícil. Qual o critério que poderia ser adotado? Isso levaria, talvez, a uma solução de um embate, talvez, secular, né, do homem e a máquina. O que nós estamos traduzindo hoje nesse evento é se haveria um núcleo de proteção desse ato judicial, que não alcançaria qualquer tipo de permissão da aplicação da inteligência artificial nesse núcleo decisório. Pensar e, pelo menos, refletir a esse respeito seria também, sob o ponto de vista de uma potencial violação a direitos fundamentais. Dar essa autorização poderia desorganizar todo o sistema judicial. Isso para o bem da aplicação do direito. E falo isso porque é uma preocupação, talvez em todos os segmentos sociais e econômicos, onde, de fato, hoje, mesmo havendo um vácuo legislativo com relação a uma lei ordinária específica que ainda está tramitando junto ao Congresso, o processo legislativo está sendo inaugurado com relação e a grande contribuição dos juristas, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, para esse projeto de lei, mas o que existe de fato hoje é que, talvez de forma grosseira aqui, pedindo licença, mas os fatos estão se sobrepondo ao direito. Nós temos um vácuo legislativo e essa preocupação, ela se estende dentro da nossa comissão por estar preocupada com a aplicação em todos os segmentos, lato sensu, como na área da saúde, por exemplo. Será que será permitido a inteligência artificial traçar um diagnóstico? Se no direito, o professor Lênio se preocupa muito com isso e colocou, a máquina não sabe interpretar. Essa concepção, essa qualidade, essa condição é própria da ação humana. Então, nós teríamos a ação humana versus a ação do algoritmo. Aqui não está, eu creio, né, e aqui eu também gostaria de ouvi-los, mas aqui não se pretende dar atenção a qualquer tipo de debate com relação à aplicação da inteligência artificial de forma complementar. Né? Como foi dito, o professor Lênio fez até um exemplo, existem situações, principalmente atos repetitivos e de maior capacidade, né, que a máquina faz melhor que o homem. Então, ter em tese o que é apresentado de forma pública pelos tribunais superiores e pelo Conselho Nacional de Justiça, com relação a existir um algoritmo para reunir ações precedentes, né, tendo um filtro de mineração de dados
correta, vamos dizer assim, adequada, que se reúna precedentes para que se discuta um tema. Então, existe uma ferramenta processual que é importante para você tornar tornar mais homogêneo uma jurisprudência através de uma tese. Ora, se a inteligência artificial é hábil, talvez mais que a ação humana, para reunir, nada, isso é gestão, isso é política judiciária. Essa é uma aplicação complementar, subsidiária, mas guardada o quê? Essa proteção do núcleo da decisão judicial dada diretamente preservada à ação humana, né? Então, eu estava lembrando aqui, o professor Lênio fez também menção, imagina se ainda existissem as regras de experiência, né? Como se daria o algoritmo para utilizar algo que é próprio do que seria, né? Se me falha a memória do CPC de 73, a possibilidade do juiz utilizar suas regras de experiência. Enfim, esses conceitos subjetivos, a máquina, principalmente pela formação. Há também uma preocupação especial, e aqui eu não vou adentrar diretamente à questão do judiciário, mas o desenvolvedor. O projeto de lei que está tramitando, com certeza a comissão, no Senado, ela está preocupada também qual será o nível de responsabilidade civil até do próprio desenvolvedor. Ora, a ferramenta da inteligência artificial, o algoritmo é criado, treinado, com a base de dados que o forma, vamos colocar assim. Aí está a preocupação dos vieses. Larga doutrina no campo do estudo da aplicação da inteligência artificial no judiciário aponta os vieses, principalmente com relação aos Estados Unidos, a exemplos de possibilidade de, se você se dar um perfil, né, de um possível criminoso, né, e ter um viés totalmente discriminatório, né? Então, essa contextualização, que é justamente o chamamento e o início desse debate aqui na casa, para que nós tenhamos futuramente, quem sabe, um consenso, seja ele um consenso da vontade do legislador, né? Ou seja, a possibilidade de nós, advogados, a academia, principalmente, participar. A transparência do judiciário quanto à aplicação da inteligência artificial, ninguém questiona. Existe regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, conceitos de governança são próprios do Poder Judiciário. Agora, a publicidade e a oportunidade de debate é que eu, pessoalmente, falo por mim, sinto falta. E isso foi o que nos moveu para inaugurarmos essa discussão com as luzes da doutrina, com as luzes da crítica do direito e esse fundamento que nós precisamos para proteger o ato judicial, né, como forma de solução, né? A máquina provavelmente não vai substituir o homem nessa contextualização. E também, talvez, um ato também de corresponsabilidade de nós, advogados, para nós também pensarmos como nós estamos utilizando a inteligência artificial também em nossos escritórios, né? Nós também temos que ter essa preocupação, essa meia-culpa. Então, é essa contextualização que eu gostaria de oferecer agora a esse debate. Então, obrigado. Então, retomando um pouco do que eu falei, depois da brilhante fala do professor Lênio e dos demais colegas da mesa, o professor Lênio mencionou a algocracia, né? E tem um outro termo que também define um pouco a nossa época, que é trabalhado por autores. Tem um autor que está bem na moda agora, o Harari, tem um livro chamado Homo Deus, em que ele aborda, mas não só ele, né? Destaco aqui autores como Thomas Fuchs, um professor de Heidelberg, que tem uma visão um pouco mais crítica do que o próprio Harari, mas destaca um termo também dataísmo, né, como a religião da nossa era, né, essa crença de que os dados vão superar ou melhorar a humanidade, e tem conceitos, né, que estão aí
propostos como o transhumanismo, ou seja, o melhoramento das práticas e do ser humano pela tecnologia, e também o pós-humanismo, a superação da espécie humana pela técnica, não é? Pelos dados. Mas no que tange ao direito, estava pensando aqui, enquanto o José Luiz comentava, é um problema também conhecido por todos que debatem, não é? Algoritmos e vieses. Esses exemplos, né? Agora me fogem os nomes exatos, mas os exemplos, né, de programações, por exemplo, de antecipação de crimes, ou até mesmo de contratação de pessoas, que por conta de vieses das pessoas, os algoritmos acabam reproduzindo práticas, né, desiguais, injustas. Mas enquanto tu falava, Jesus, eu pensava, bem, mas para nós termos a consciência de que determinadas práticas são discriminatórias, injustas, ilegais, desiguais e assim por diante, a consciência sobre a definição desses conceitos de discriminação ou desigualdade, ela não é dada pelos próprios vieses que estão em pauta, por essa teoria que eu mencionei, por essa corrente teórica que hoje despreza a perspectiva normativa da teoria do direito, certo? Então, a gente só pode falar que há certos vieses que praticam discriminação se antes a gente definir conceitualmente o que significa discriminação. Assim como a própria interpretação judicial, não é? Ela depende desse nível de teorização, de debate, de leitura. Então, assim, evidentemente, acho que isso é um consenso, então, entre nós, que, independentemente de eventuais facilitações, melhorias que a técnica possa agregar ao exercício do poder judiciário, a responsabilidade por interpretar, por compreender conceitos, por debatê-los, ela vai continuar sendo inerentemente humana e uma responsabilidade, no nosso caso, dos juristas, professores e magistrados. Então, reproduzindo e assim encerrando, não é, mas essa minha participação, a gente pode concluir ou ratificar uma afirmação que vem da tradição hermenêutica, né? Tradição hermenêutica que lida com a teoria da interpretação e etc. Podemos concluir pelo fato de que, enquanto seres humanos, enquanto juristas, nós estamos condenados a interpretar, né? E não existe a técnica, os dados, enfim, os robôs, eles não vão superar aquilo que o professor Lênin, inclusive, vem mencionando, né, recentemente. Eles não vão curar a nossa angústia, né, por compreender os nossos problemas, né, os nossos dilemas sobre justiça, igualdade, todos os princípios e direitos fundamentais. Eles são uma responsabilidade nossa, então acho que não tem muito por onde fugir, e não adianta também se auto-enganar a respeito. Bem isso, Lu. Eu tenho lido muito sobre essas questões que ligam o dataísmo, né, a uma questão do transhumano. O transhumanismo é uma questão bem religiosa, que mistura religião porque a ideia da inteligência artificial é criar uma espécie de eternização do homem, uma espécie de alma, né? Isso está nas teses transhumanas. E aí disso há várias correntes, algumas delas que tiram lá a ideia da própria, que no fundo se aproximam do Apocalipse de João, que é a ideia dessas religiões que depois do arrebatamento as pessoas voltam a reviver da ressuscitação. Então, parece uma coisa assim, mas tem um livro que eu estou lendo agora, faz um tempo que eu já estou lendo, estava mostrando esses dias para a Rosane, sobre um dia de manhã, estava contando para ela do que dizia o livro, sobre
questão da ligação com a religião, que é o livro God, Human and Machine. É um livro bem de uma pessoa, é Maggie, eu não sei o sobrenome dela, uma cientista que conta toda essa história. É assustador, né, pensar que isto tem, inclusive, uma espécie de ligação com a própria religião, né? Transforma isso numa fé. E aí vem toda a questão que o Zé Luiz falava, da ação humana. E aí está o paradoxo: se isso der certo, está errado, porque mostrará que nós fracassamos. Se o homem consegue escrever algo, construir algo que substitui ele no julgamento de algo, é porque ele fracassou. Então, ele vence e perde. É como a neurociência, né? Tu põe um eletrodo aqui, em vez de 2.500 anos de filosofia, nós ficarmos discutindo as condições de possibilidade pelas quais você pode dizer que algo é e algo não é, epistemologia. Vai aparecer em azul e tal, e vai dizer que você está com um olhar de amor, ou um olhar de ódio. Bom, se isso der certo, deu errado, porque eu consegui criar um enunciado performativo. Eu criei aquilo que me autodestrói. Como que eu posso vibrar com o meu próprio fracasso? As pessoas, no fundo, é como as galinhas que estão trabalhando avidamente numa nova lâmina sob encomenda da sadia, que mais rapidamente cortarão os seus pescoços. Quando elas chegarem no ápice da lâmina ideal, elas terminaram o seu trabalho. Essa, para mim, é a metáfora do dadaísmo. E, para encerrar a minha participação, o Luan, que fala que eu tenho falado muito sobre angústia, escrevi um texto agora, por um curso de psicanálise tal, escrevi, mas não é da angústia da modernidade que eu quero falar. Muito rapidamente, quero falar sobre o Weber, quando o Weber, em 1917, faz uma conferência e diz uma coisa muito que eu gosto muito, que eu tenho adotado agora, tenho adaptado a fala do Weber, que eu chamo de tudo isso que está aí, a inteligência artificial, a algocracia, o dataísmo, etc., é uma tentativa de reencantamento do mundo. Porque o Weber mostra que a modernidade funciona como uma espécie de confirmação da metáfora bíblica de Adão e Eva. Adão e Eva descobrem a ciência, né? A nudez e tal, aí o castigo é ser tirado para fora, que está nos gregos como Prometeu, rouba o fogo. Na modernidade, a maldição divina, que é a expulsão do paraíso, na modernidade, quando você diz o cogito, né? Eu penso, portanto, eu vou dizer o mundo, ali começa a maldição. Por quê? Porque você fica amaldiçoado, porque se você diz que pensa, tem que explicar por que pensa. Aí vem a teoria do conhecimento e vem aquilo que a gente chama hoje de epistemologia. Nós somos condenados a epistemologizar. Nós somos condenados a isso. Então, ali houve o desencantamento do mundo. O mundo se desencantou. No meu dicionário de senso em comum tem um verbete chamado As Cartografias da Pré-Modernidade. Como nós somos apaixonados pela pré-modernidade, como nós gostamos de respostas antes das perguntas. Os algoritmos nos dizem coisas
antes da gente perguntar. Os enunciados que os juízes fazem em workshops são respostas antes das perguntas. Esse é um mundo encantado, que já foi que já foi desencantado, paradoxalmente. E hoje nós queremos reencantar, nós queremos voltar para trás. Nós que estamos avançando, mas paradoxalmente estamos voltando lá para trás, quando o mundo ainda não tinha sido desencantado. De forma mais sofisticada do que se poderia falar sobre o problema da autocracia, etc., eu trouxe essa. O Weber nunca pensou nisso, porque até que em 1917 não tinha nada. Mas acho que com a minha capacidade reflexiva eu consigo pegar o Weber de 17 e transportá-lo para as idiosincrasias e complexidades desses tempos algocráticos. Bem, encerrando aqui o nosso evento, né, uma manhã mágica que nos leva a uma coisa que é tão difícil hoje em dia ter tempo para pensar, né? Então, ao invés de nós estarmos preocupados lá na frente com os juízes, robôs julgando, vocês reparam que a gente tem que estar preocupada com o antes, que já está acontecendo agora, que são os filtros que já não nos deixam exercitar o direito a recorrer, né? Quanto a isso, eu vou ler para vocês aqui um pedaço da coluna do nosso professor Senso em Comum. O título é Tony Garcia, ChatGPT e o triunfo do homem comum do direito, em que ele cita exatamente o que ele citou aqui, uma palavra, né? O mundo é um brechó com ChatGPT e robôs, esses que derrubam nossos recursos, verdadeiros snipers epistêmicos, formando grupos de extermínio recursal. Eu subscrevo o seu pensamento, professor. E é isso que nós estamos vendo, né? A IA no judiciário, ela tem, como eu tenho visto, ela está acontecendo solta, né? Temos quase uma dezena de diretrizes entre portarias e resoluções do CNJ, né? Vimos várias iniciativas, assim como nós vimos no processo eletrônico, né? Tem robôs masculinos e femininos em todos os tribunais, cada um arruma um robô para chamar de seu, e a transparência de que realmente cada um deles faz não nos deixa muito confortável. Você vai ter que estudar cada um para saber o que cada um faz. E a plataforma Sinapses, que o CNJ criou para que todos os tribunais coloquem ali nessa plataforma as suas iniciativas de IA, já começou atrasada, né? Porque já tem um monte. Então, quer dizer, se a gente for estudar ali, saber o que estão fazendo cada um deles, a gente se perde, né? Então, a gente fala como advogado, né? É a transparência, é a visão de quem está na ponta e de quem está no cabo do chicote, não é isso? Então, hoje, ao invés de você procurar o seu direito, você vai ter que procurar quais são as palavras-chave, né, dos snipers, né? Bem, antes de passar a palavra para o nosso presidente, eu agradeço vocês, eu agradeço imensamente os nossos palestrantes, ao Zé Luiz, que conseguiu, nosso membro da comissão, realizar esse evento, que eu tenho certeza que vai ser um grande marco na nossa comissão. E eu convido vocês a conhecerem, né, no canal IAB, TV IAB Nacional no YouTube, todos os eventos que estão gravados lá, que a nossa comissão já realizou, sempre nessa visão da inteligência artificial, né, e o direito e a inovação. Nós recebemos também a professora Dora Kaufmann, né, do lado técnico, ou seja, nós do direito temos que começar a aprender também um pouco do lado técnico. Eu convido vocês, então, a assistirem a nossa produção, professor, visando que a informação se transforme no conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Ana Amélia. Eu só tenho a agradecer, né, aos
nossos participantes de hoje, né, pelas brilhantes exposições. Não poderíamos ter inaugurado melhor nessa sequência de debates que teremos sobre o tema da inteligência artificial e o Poder Judiciário, agradecendo mais uma vez à presidente da comissão, Ana Amélia, e ao doutor José Luiz Barbosa Pimenta Júnior, pela iniciativa. Acho que é fundamental nós mantermos essa discussão de uma forma mais iluminada possível, né, em razão do reflexo que ela vem causando para todos os setores da sociedade, ou seja, o Instituto não poderia ficar fora desse debate. O professor Luan falou um pouco sobre, agora na sua exposição final, sobre a preocupação, né, da reprodução de modelos discriminatórios, o que seriam modelos discriminatórios, e aí aquela máxima, né, tem aquela máxima de que a tecnologia é neutra, né, numa primeira perspectiva. A alimentação da informação para que ela possa entregar aquele serviço que está sendo disponibilizado que motiva todo esse grande debate, porque e uma das discussões que hoje tem, não só no plano nacional como no plano internacional, é justamente sobre a transparência e a idoneidade das bases de dados para alimentar as ferramentas de inteligência artificial que integrarão inúmeras modalidades de serviço, a fim de evitar modelos discriminatórios já existentes, e aí em todos os setores, seja de gênero, raça e de condição social, na entrega de um crédito, na entrega de uma escolha, né, de uma mão de obra, enfim, uma seleção de emprego, ou seja, uma das discussões e sobretudo, né, a forma pela qual isso pode significar a destruturação da estrutura social e das democracias como elas são postas. Então, a fim de evitar, né, a prevalência da algocracia, que foi, né, bem trazido aqui, bem explicado pelo professor Lênin. Então, temos muito trabalho pela frente, o Brasil não está fora dessa discussão regulamentar, e a questão já está, né, o trem já está nos trilhos. Então, agradeço, professor Lênin, pela sua generosidade, mais uma vez, de atender a Casa de Montezuma, sempre presente, tantos anos associado, e tenha certeza de que esse conteúdo que fica disponibilizado nosso plantel de conteúdos audiovisuais hoje dentro da nossa TV IAB, no nosso site, e agora a reprodução desses mesmos conteúdos no nosso canal no Spotify, e em breve os seus conteúdos também estarão no Spotify. Temos um e terá essa finalidade, né, de, né, espraiar o conhecimento e permitir que esse debate, né, seja o mais amplo possível, a fim de que alcancemos aí um resultado regulatório, seja no país e junto à comunidade internacional, que melhor atenda e respeite, né, os nossos princípios civilizatórios, né, porque, terminando, né, começamos falando da Grécia, terminamos falando da Grécia, né? Enfim, nós, filhotes, né, da Grécia, especialmente nós ocidentais, né, precisamos, sobretudo, manter todos esses princípios rígidos a fim de que, né, a humanidade consiga, né, caminhar nessa perspectiva de sanidade, né, que almejamos. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado àqueles que nos assistem pela TV IAB, obrigado aqui aos presentes aqui no nosso plenário histórico e, sobretudo, aos palestrantes de hoje. Um bom dia a todos e sigamos em frente. Obrigado.